Afinal de contas, nós temos provas físicas de que esse homem teve contato com coisas que não existem no planeta Terra. Existem muitos casos de abdução alienígena, muitos mesmo, mas nenhum, absolutamente nenhum, se compara a este caso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Eu não sei se você está preparado para o que eu vou te contar aqui no vídeo de hoje. Sempre existe uns pau na chola que comentam, sempre tem esses casos aí, mas não tem nenhuma prova. Pois é. Hoje eu trouxe imagens, tá? Imagens que comprovam a abdução. As imagens são um tanto quanto perturbadoras. Então, se você não estiver preparado para esse momento, é melhor que você saia, que você se retire agora. Hoje eu sou quem? Quem que eu sou hoje? Hoje eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo sobre a história de abdução de Terry Lovelace, que não é só mais uma história de abdução sem pé nem cabeça, mas essa, meus amigos, tem provas físicas. Existem provas físicas de que esse homem foi abduzido, porque nele, no corpinho de Terry, foram encontradas tecnologias que não são do planeta Terra. Mas antes de começar a te contar tudo sobre essa história, eu tenho um recado muito importante para te passar, então por favor não pule. Vocês sempre me pedem desconto para o meu curso de inglês e pelo menos uma vez por ano eu faço uma super promoção do curso de inglês. E essa promoção vai acontecer agora no mês de maio, mais especificamente no dia 5, 6, 7 e 8 de maio. Então vão ser 4 dias para você comprar o meu curso de inglês com 40% de desconto. E esse desconto será aplicado em todas as recorrências do curso, então você não pode perder, porque se você perder nesses 4 dias, depois não adianta me pedir, porque não vai rolar desconto extra e nem cupom fora da data, então fique ligado. Essa é a sua oportunidade de aprender inglês comigo no curso mais completo, mais barato e mais top do mercado. Isso quem tá falando não sou eu, a produtora, mas sim as pessoas que avaliam o curso. Você pode entrar lá no site e ver a avaliação dele e ver também as coisas que as pessoas falam sobre esse curso. Então, Carol, como é que eu faço para ter acesso a esse cupom de desconto? Você acessa meu site agora, que é carolmeensina.com, desce a barra, assim, lá embaixo tem um lugar para você colocar o teu e-mail. Coloca teu e-mail lá e clique em Vem Fazer Parte, que nesses 4 dias eu vou enviar por e-mail e apenas para as pessoas cadastradas os cupons de desconto do curso. Além disso, nas minhas redes sociais, que ficam sempre aparecendo em algum local aqui desta tela, você também encontrará à noite desses mesmos dias cupons de desconto remanescentes, ou seja, aqueles que foram abandonados na hora do carrinho. Mas ó, não perde, hein, porque são só nesses dias e depois o povo fica me pedindo o resto do ano inteiro e não tem como. Agora sim, vamos ao assunto da abdução de Terry Lovelace. Você está preparado? Terry Lovelace foi um médico que serviu às Forças Aéreas dos Estados Unidos de 73 a 79 e ele afirma que foi levado por uma nave extraterrestre, por uma nave alienígena. Só que o relato da história de Terry é tão fascinante e uma das poucas histórias de abdução plausíveis e confiáveis que existem, porque acreditem, existem provas. Em 1973, ele ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos, imediatamente logo depois de terminar o ensino médio. Ele recebeu treinamento como médico e estava trabalhando na base aérea de Whiteman, no Missouri, que antes era chamada de Base Aérea de Sedalia. A base serviu como base de bombardeiros B-2 e base de mísseis e abrigou a 351ª ala de mísseis estratégicos com muitos mísseis nucleares. E por incrível que pareça, esses seres extraterrestres são atraídos por tecnologias nucleares. Ele foi designado então como paramédico e ele dirigia uma ambulância durante o turno da noite, das 11 da noite às 8 da manhã, juntamente com o seu parceiro que se chamava
Toby. Em uma determinada noite de janeiro de 1975, durante um turno regular, eles estavam do lado de fora da ambulância observando as estrelas quando Toby, que era astrônomo amador, apontou as constelações e planetas. E normalmente seus turnos eram bem monótonos, mas aquela noite ali, povo, aquela noite foi muito significativa e alterou completamente o curso da vida desses dois homens. Lovelace, que agora tem 69 anos de idade, foi acampar com o Toby no Parque Estadual de Devil's Den, que fica no norte do Arkansas. Enquanto eles conversavam perto da fogueira, eles perceberam um silêncio muito estranho da floresta. Era como se todos os grilos que faziam barulho, os pirilampos, os percevejos, tivessem ficado mudos. Logo em seguida, eles olharam e viram que existiam luzes no horizonte, luzes que estavam vindo na direção deles. Nessa hora aí, eu já teria feito pequenas bolinhas de cocô na calça. E eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu com eles. Porém, não estava lá para verificar, né, o conteúdo da calça deles no momento. Mas é uma coisa assim que dá medo, né? 3 luzes no escuro no meio da floresta vindo na tua direção. Hein? À medida que as luzes se aproximavam, os dois puderam perceber que essas luzes saíam de dentro de um prisma triangular preto com uma largura de 2 quarteirões. Essa imagem que você está vendo agora é um esboço feito em 4 de setembro de 1977 pelo próprio Terry, da nave que eles viram no parque. Ele percebeu um feixe de laser azul se movendo rapidamente sobre eles, que parecia estar fazendo uma espécie de um escaneamento. Logo em seguida, então, logo depois dessa imagem do feixe de luz, ele perdeu a consciência e ficou sem consciência por algumas horas. Ao acordar, ele percebeu que seu amigo Toby estava do lado de fora da barraca, olhando para o horizonte. E no horizonte, ele viu mais uma vez aquela nave lá em formato triangular que pairava sobre um grupo de 12 crianças que estavam em um camping ali perto da barraca deles. E aí o Terry perguntou para o seu amigo, por que essas crianças estão aqui na floresta no meio da noite? E, gente, o Toby deu uma resposta, que essa resposta, sim, é a resposta de cair o cu da bunda. O Toby disse, eles não são crianças, você não se lembra que eles nos pegaram e nos machucaram? Já deu aquele arrepio, né? Aquele arrepio que começa lá de baixo, você sabe de onde, né? É que as tias não gostam que eu falo palavrão, mas é isso. Desculpe as tias, mas dá pra falar outra coisa? Meus queridos amigos, não eram crianças, tá? Tinham um tamanho de criança, tinham um corpinho de criança, mas não eram crianças. De acordo com as lembranças de Terry daquela noite, quando o amigo dele, o Toby, disse essas palavras, ele teve um flash de memória do que teria acontecido ali naquela noite com eles. Mas esse flash de memória foi logo substituído por um apagão que durou anos e anos. Anos depois, então, ele resolveu recorrer à hipnose para tentar entender o que tinha acontecido ali e tentar recuperar as suas memórias perdidas. Por meio de algumas sessões, ele relembrou o incidente em que foi levado a bordo de uma espaçonave e submetido a experimentos médicos por entidades peculiares. Essas entidades eram formas humanoides que tinham características humanas distorcidas. Ele fez um desenho dessas entidades e disse que elas possuíam apenas 4 dedos. E eu fiquei com ainda mais medo do desenho do Terry do que dos ET em si. Não sei se ele não sabia desenhar ou se a ideia dele era assustar a gente com essa história. Conseguiu! Parabéns, cumpriu seu papel. Ele disse que esses seres se comunicavam por telepatia, o que é algo bem comum nesses casos de abdução, e que eles pareciam estar performando algum procedimento médico neles. Durante as sessões de hipnose, o Terry ele experienciou alguns flashes de memória, onde ele estava em uma mesa de exame gigante e gritando. Só que nenhum som saía de sua boca. Ele podia ouvir as mensagens telepáticas na sua cabeça e essas mensagens diziam para que ele parasse de gritar porque eles não estavam ali para fazer nenhum mal para ele e iriam devolvê-lo em breve. Ele disse em vários podcasts que eu assisti e também em seu livro, que eu li recentemente, que eles tiveram uma experiência terrível, que deixou a pele deles toda vermelha
e dolorida, como se fosse uma queimadura de sol no corpo todo, até mesmo na sola dos pés. Eles tiveram que ir para um hospital na base e permaneceram nesse hospital por 2 dias porque eles estavam extremamente desidratados. Enquanto eles estiveram na base, eles foram interrogados várias vezes por uns homens que se diziam ser do Escritório de Investigações Especiais. Esses homens visitaram a casa do Terry e do Toby buscando várias informações. O Terry ficou profundamente perturbado com seu encontro e saiu com inúmeras perguntas sem resposta. E, posteriormente, ele escreveu um livro intitulado Incidente no Devil's Den, A True Story, com a intenção de revelar as fotos sobre as abduções extraterrestres e inspirar outras pessoas a compartilhar suas experiências. E é exatamente nesse livro do Terry que eu estou baseando a pauta desse vídeo aqui. Esse livro só tem a versão em inglês, mas você vai aproveitar a promoção do meu curso e rapidinho você vai conseguir ler o livro, porque ele não tem um vocabulário muito difícil, um vocabulário bem simples, então é só uma questão de tempo. E os podcasts que eu assisti, onde o Terry participou, eles também estão em inglês, mas como eu falei, você vai pegar a promoção do curso, vai falar inglês rapidinho e aí tipo você vai conseguir assistir de boaça. Mas mesmo sem resposta para as suas perguntas, o Terry chegou um dia lá que ele teve que fazer um exame de rotina. E é aí, gente, que a história começa a ficar ainda mais louca. Durante um raio-x de rotina que ele fez na perna no ano de 2012, ele descobriu que tinha um pedaço de metal embutido em sua perna do tamanho de uma unha, com minúsculos fios saindo desse pedaço. Esse objeto parecia um chip de computador com 2 pequenos fios que se estendiam em direção à cabeça, mas não ficava claro até onde esses fios iam. Além disso, outros implantes de formas variadas foram detectados, mas apenas 6 das 24 imagens tiradas foram fornecidas para o Lovelace, porque o restante dessas imagens foi destruído. Além disso, também foi encontrado um grupo de objetos dispostos em um padrão floral em um músculo da panturrilha. A parte mais surpreendente dessa descoberta é que não havia nenhum sinal de incisão cirúrgico na perna desse homem. E o radiologista que detectou o objeto afirmou que era impossível romper a integridade da pele sem deixar uma cicatriz. Esses implantes foram inseridos em seu corpo por meios não convencionais, e o radiologista se referiu à situação como perturbadora, observando que nunca havia sido encontrado absolutamente nada semelhante àquilo. Mas a história, gente, não para por aí, o negócio só fica cada vez mais louco e a gente gosta dessas coisas loucas, né? Pra mim, quanto mais louca a história, melhor. Desculpa aí, Terry, eu sei que você passou por um trauma. 5 anos atrás, quando o Terry publicou essa história em suas redes sociais, ele começou a passar por problemas de assédio de pessoas e também de governos assediando ele em sua casa. Ele começou a fotografar, filmar e postar nas redes sociais aviões militares, helicópteros, drones e até caças sobrevoando a sua casa no Texas. Essas aeronaves eram de cor verde oliva e foram vistas fazendo sobrevoo por pelo menos 2 semanas e geralmente todos os dias. O Lovelace tirou muitas fotos dos incidentes, incluindo uma que mostra um OVNI no mesmo quadro de uma das aeronaves intrusas. O Terry suspeita que um OVNI tenha bombardeado esse helicóptero enquanto ele tentava documentar evidências de assédio aéreo na sua casa no Texas. Ou seja, tudo leva a crer que esses OVNIs e esses seres que implantaram o Terry no passado ainda estão de olho nele, que não desistiram dele. Gente, olha que história louca! Logo em seguida, logo depois que o Terry publicou seu livro e essas imagens na internet, ele recebeu um telefonema de ninguém mais, ninguém menos que Tom DeLonge, que você deve conhecer porque ele fazia parte, aliás, ele faz parte ainda, daquela banda Blink-182, sabe? Bom, esse cara, além de ser músico, ele também é pesquisador ufológico, um dos melhores que conheço, inclusive. E o Tom DeLonge pegou o Terry Lovelace e levou ele para um outro cara que ele conhece, que é o cirurgião e ufólogo Roger Lear, e ele foi o responsável pela remoção dos implantes encontrados no Terry. Ele removeu os implantes, investigou esses implantes e ele descobriu que os implantes continham elementos raros, alguns dos quais são encontrados apenas em meteoritos
e não são de ocorrência natural na Terra. Isso levantou questões muito importantes, porque afinal de contas, agora a história está muito mais credível. Afinal de contas, nós temos provas físicas de que esse homem teve contato com coisas que não existem no planeta Terra. E para encerrar esse vídeo, para te contar algo ainda mais perturbador, você sabia que mais de 322 milhões de pessoas no mundo já passaram por experiências de abdução e que esse número só sobe a cada ano que passa? Isso talvez explique a quantidade de gente que desaparece aqui nesse planeta e que nunca é encontrado. Né? Tanta história esquisita, gente. Histórias bizarras de pessoas que passam por lapsos temporais, que perdem a memória e depois se encontram em mesas de cirurgia para remoção desses negócios estranhos que são colocados nos nossos corpos. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo e obviamente eu quero saber o que você achou dessa história. Eu achei bem bizarra. E você? Tem alguma experiência de abdução? Já passou por alguma coisa assim? Comenta aqui embaixo que quem sabe eu trago a sua história aqui no canal também. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!